Muito bem. Então, ó, como eu estava dizendo, nesse processo de ensino e aprendizagem, existe uma corresponsabilidade de cada um dos atores, professor e discente. Eu tenho tentado com vocês, né, com esse é o nosso quarto semestre à distância, né? A gente vai fechar todo o ciclo de cálculo à distância, né? Por um lado, tem um prejuízo, que é a falta da convivência, né, interpessoal. Por outro, a gente tem que achar alguns pontos positivos nisso, que eu espero, para aqueles que entenderam o processo, essas pessoas adquiriram uma autonomia maior. Essa talvez seja a maior das, das benfeitorias que essas aulas à distância podem nos trazer, que é a gente assumir um pouco mais o protagonismo do que a gente está aprendendo. Eu gostaria, de fato, de verdade, que vocês entendessem. Eu acho que muitos ainda não entenderam, mas eu espero que um dia entendam, que a gente precisa focar muito mais no processo do que efetivamente na nota final. A gente não pode pensar em passar pela disciplina apenas para ser aprovado. Eu volto a insistir nessa conversa, porque efetivamente a gente percebe, né, ao longo dos semestres, nas provas, que muitos ou alguns ainda estão muito mais preocupados em tirar nota do que, de fato, aprender os conteúdos da disciplina. Enfim, deixa eu só ajustar o... Enfim, então, o que eu espero de vocês é que vocês entendam isso e que, ao se dedicarem ao processo, os resultados acontecem de maneira natural e com muito mais efetividade e com muito mais consistência. A gente pode pensar sempre em tentar responder a tão famosa pergunta: por que eu aprendo isso? E a ideia da metodologia centrada no estudante é justamente tentar fazer essa ligação de uma forma mais natural possível, ou mais vezes ao longo do processo. Bom, eu vou colocar depois no Classroom, já tem dois podcasts que foram gravados já pela equipe do ACE. A Unesp tem hoje 6 professores e 6 discentes fazendo parte da equipe que está estruturando esse projeto, que faz parte do projeto, e 2 estudantes e mais uma professora da Unesp de Bauru, que é da área de educação e que trabalha com metodologias ACE, e nós gravamos já dois podcasts falando um pouco sobre o ACE. Eu vou depois colocar esses áudios no Classroom para vocês terem acesso, para vocês entenderem aos poucos o que é isso. Mas, basicamente, o que a gente tem nessa metodologia é trocar um pouco a passividade do estudante por algo um pouco mais ativo, um pouco mais de protagonista do processo. Com isso, a gente espera que vocês
comecem a ter uma atitude mais proativa e buscando mais o conhecimento e fazendo um pouco mais as interligações dos assuntos que a gente estuda com o cotidiano de vocês e das disciplinas de vocês. Sem esperar que o professor responda todas as perguntas, principalmente aonde que a gente aplica isso ou aquilo. Essa passividade faz com que a gente acabe não absorvendo ou não interiorizando tudo que seria importante ou que daria para aprender ao longo do semestre. Então, a minha intenção é começar gradativamente a colocar essas metodologias em prática, no sentido de, desculpa, perdão, mudar um pouco o. Peraí. Nossa senhora, engasguei aqui. Mudar um pouco a dinâmica das aulas para que a gente possa debater mais, discutir mais cada um dos assuntos a serem estudados. E então, aos poucos, a gente vai implementando essas ações. Apesar de eu não ter falado muito, nem ter explicado muito, alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Já? Ok. Continuamos na mesma, né? Ah, pois bem. Fora aqueles que estão no trabalho, vocês. Alguém poderia me dizer o que você achou? Vou mudar um pouquinho de assunto, vou voltar um pouco para o semestre passado. Alguém poderia me dizer, com bastante honestidade, o que vocês acharam do final do nosso semestre passado? Eu tenho uma opinião sobre o final do semestre, mas eu gostaria de ouvir vocês primeiro. Fala, Lígia. Bom dia, professor. Bom dia. Primeiro, eu não tenho certeza se eu entendi a sua pergunta, em que aspecto você pergunta, no sentido tipo prazos, De matéria, conteúdo. fechamento da disciplina, o trabalho final do grupo. Certo. Então, vou falar minha opinião. Sim. Eu achei que a única coisa que pra mim, pelo menos, eu não gostei muito, acho que foi aquele último trabalho que a gente teve em grupo, né? Que eu achei o trabalho em si, a ideia dele. Mas eu não lembro que a gente tinha que ter feito ele, tipo, ter combinado ele no começo do semestre, sabe? Então, em questão de organização, pra mim, eu fiquei bem, tipo, socorro Deus. Mas tirando isso, eu acho que foi de boas, porque o resto a gente já tava acostumado, já a gente já tem tipo, uma rotina, um Uhum. cronograma, então, não sei. Não sei se deu pra Certo. entender. Acho Tipo, que, eu acho que botei sim. um Acho sono que aqui. sim. Acho que eu não sabia. Mas acho que foi mais isso, porque o resto a gente já sempre fazia, né, nos outros cálculos, Sim, assim. sim. Então, acho que o resto foi tranquilo. Só usei esse último Maravilha. trabalho. E também era o mais trabalhoso, né? Obviamente, como o nome já diz. Que era justamente para a gente ver na prática um Uhum. conteúdo que abordava os cálculos e tal. E abordar a parte do cálculo também foi sofridinho. Mas foi isso Sim. só para mim, eu acho. Maravilha. Obrigado, Lígia. Alguém mais gostaria de tecer algumas opiniões? Concordo com o que a Lígia disse. Eu acho que o Uhum. senhor tinha falado, mas eu nem lembrava disso, na real. Aí, tipo, do nada, Sim. chegou no final do semestre, vai, faz aí, rapidão, vai, dá um jeito aí. Aí ficou meio bagunçado. Essa é uma palavra boa. Quem mais gostaria de.
expor. Ai, ai, essa dificuldade de falar que vocês têm. Fala, Daniel. Professor, também eu achei um pouco corrido na questão dos prazos também. Uhum, Tipo, eu achei os prazos para entregar todos os trabalhos, tipo, muito perto, sabe? Um do outro. uhum, Eu não sei se foi só entendi. para mim. Acho que É, foi para todo mundo. é. Mas É, no geral foi hum, isso. geral foi isso. Mais um? Mais alguém? Eu achei um pouco. Eu acho eu não gostei muito da forma como as listas, não a lista, os forms, eles foram enviados. Eu acho que, pelo menos para mim, eu acho que se eles fossem lançados talvez nos dias de semana e não aos finais de semana, eles seriam melhores. Você está falando dos formulários para presença? Isso. Entendi. Professor, você consegue ler o chat? Consigo. Ah, tá. É que a Ele tinha mandado um, aí eu não sabia se você tinha visto no chat. É que eu acho que é legal a gente conversar um pouco, sabe? Mas a Alessandra falou sobre os trabalhos das provas, né? Que são bons para a gente entender a matéria. Eu também acho, eu concordo com ela. Ah, bom, gente, falando especificamente sobre o último trabalho da disciplina, se vocês olharem, ele não apareceu do nada. Ele foi proposto lá no primeiro dia de aula, naquela planilha de acompanhamento das notas que eu tenho feito. O trabalho já constava lá desde o início, né, de que ele ia acontecer, mas, porém, entretanto, todavia, ele foi muito mal gerido da minha parte. No final do semestre, não cabe aqui ficar dando explicações ou desculpas, mas as coisas não estavam funcionando muito bem aqui comigo especificamente. Não aqui. Eu não estava funcionando muito bem no sentido de organização das coisas. Acumulou uma série de episódios que fizeram com que eu perdesse um pouco a mão com relação a organizações e prazo. Não é muito do meu feitio me perder daquela forma, mas realmente a coisa ficou muito solta e muito fora de contexto, né? A ideia maior ou a ideia central era justamente que a gente pudesse fazer um trabalho um pouco mais direcionado, no sentido de melhor orientado, para que vocês tivessem uma oportunidade de fato, conseguir linkar os aprendizados de cálculo com engenharia ambiental. Mas eu realmente não consegui. Larissa, seu microfone abriu e está buzinando. Eu realmente não consegui fazer esse processo da forma como eu havia me organizado no início do semestre. Então, efetivamente, o trabalho acabou ficando quase que inócuo, ou seja, ele quase não surtiu efeito. Tudo bem, Larissa. Ele quase não surtiu, ou não surtiu o efeito que eu gostaria que ele tivesse tido, né? Que é justamente você poder fazer essa ligação entre cálculo e engenharia ambiental. No, no,
a julgar pelo quão mal orientados vocês foram por mim para a execução do projeto, eu diria que vocês se deram muito bem. Vocês fizeram o melhor dentro daquilo que receberam de informação para fazer. A gente percebeu, eu consegui perceber em alguns vídeos que as pessoas de fato se esforçaram para fazer um trabalho bem feito, outros nem tanto, mas aí também não dá para julgar, porque é difícil cobrar quando não se entrega, né, muita coisa. Então, esse projeto final eu classificaria como lastimável da minha parte. Então, eu voltei nesse assunto justamente para me desculpar com vocês por aquilo. Acho que não é do meu feitio fazer esse tipo de condução de trabalhos. Eu gosto de organizar as coisas melhor e conduzir melhor os trabalhos. E eu espero que esse semestre a gente consiga fazer isso melhor, principalmente ao longo do semestre, tentando gradativamente implementar uma nova forma de aprender. Porém, como tudo na vida, as mudanças, elas acabam mexendo um pouco com a nossa, com o status quo de onde a gente está, né? A chamada, mexe com a nossa zona de conforto. Então, essa nova metodologia, ela não funciona se de fato não houver empenho por parte dos discentes. Eu posso dizer que a minha parte, o meu empenho, eu vou tentar fazer ao máximo, mas eu preciso que você também se empenhe ao máximo para que a gente possa, de fato, ter algum ganho ao longo do semestre, principalmente de mudança de comportamento. De um modo geral, a disciplina vai funcionar como funcionou as outras 3. Eu comecei a regravar as aulas de cálculo 4, justamente para que vocês possam ter acesso a conteúdos produzidos por mim, uma vez que semestre passado vocês disseram que preferiam assim. Então, eu estou tentando me organizar para gravar as aulas para que a gente possa vir para a semana assistindo alguns vídeos e debatendo esses vídeos nas aulas. Eu vou torcer para que nada de errado aconteça, para que eu não me atrase na produção desses vídeos. E vou rezar para que vocês entendam essa mudança de postura e que a gente possa, de fato, ter ganhos. Fala, Isabela. Oi, professor, eu não sei se eu entendi direito, mas não era isso que a gente geralmente fazia? Você enviava os vídeos e a gente comentava na aula. Sim, mas é que vão haver algumas mudanças. Eu vou explicar melhor alguns pontos de mudança que vão haver ao longo do semestre, ou principalmente nas aulas. Bom, até posso já começar explicando um pouco isso. O que é importante, ou melhor, o que acontecia nas aulas, nas nossas aulas? A rotina das nossas aulas era: eu deixava um vídeo para vocês assistirem, e aí depois a gente fazia uma aula onde eu comentava novamente sobre aquele assunto, e depois a gente fazia algum exercício em sala de aula, né, sobre aquela matéria, e aí vocês tinham uma lista de exercícios para fazer, e aí a gente, na outra aula, corrigia essa lista de exercícios. Confere?
A dinâmica basicamente era essa, certo? Certo, pronto. Professor. Oi? Não, a gente só concordou. É assim mesmo. Tá, isso. Agora, o que eu percebia? Primeiro, embora eu tivesse algum controle sobre o número de visualizações dos vídeos, em alguns casos, em outros nem tanto, na aula, na primeira aula, né, que era justamente para comentar sobre o vídeo, a quantidade de dúvidas que chegavam, se não era zero, era perto de zero. A aula era basicamente uma aula extremamente passiva, no sentido de vocês ficavam esperando que eu comentasse de novo o mesmo assunto que havia sido falado no vídeo. Pouquíssimas dúvidas, pouquíssimas perguntas. Me corrijam se eu estiver errado, por favor, mas essa é a impressão que eu tinha. Então, eram pouquíssimas dúvidas, pouquíssimos diálogos, muito pouca gente fazia pergunta sobre o conteúdo, e quando eu fazia alguma pergunta, dificilmente eu tinha alguma resposta de alguém. Fala, Isadora. Eu levantei sem querer, Zé, desculpa. Tá. Alguém discorda dessa minha visão do processo? Não discordo, professor. Oi? Não discordo, não. Mas, Não. professor, você tem algo a acrescentar? Só um comentário Sim, mesmo. por favor. Eu sinto muito mesmo por não conseguir tirar dúvida, mas eu infelizmente tenho essa, meu Deus, me fugiu a palavra, dificuldade Tá, de tirar dúvida no meio da aula. Eu não sei o porquê, mas entendi. eu ainda preciso destravar isso. Eu não sei se eu desenvolvi isso no meio dessa pandemia com essas aula por vídeo, né? Porque é muito difícil. Sim. Mas é algo que eu tô tentando melhorar. E realmente, semestre passado foi um semestre bem difícil para mim, que eu fiquei bem travada na sua matéria. Mas eu vou buscar melhorar isso nesse semestre de agora. Certo. Pretendo, Então, tirar mais dúvidas. tá. Na verdade, o que eu espero é que vocês, de fato, assistam os vídeos com um olhar um pouco mais crítico, no sentido de fato, tentar entender o que está acontecendo, mas quando eu digo entender o que está acontecendo, é entender mais profundamente, porque quando a gente assiste um vídeo e a pessoa está falando em português e tem tá escrito ali, acompanhar o que a pessoa está fazendo no vídeo, a gente acompanha qualquer matéria, entendeu? De qualquer nível, de qualquer assunto. Mas compreender e ter a real compreensão do que está acontecendo com aquilo é que eu percebo que isso não acontece com a maioria de vocês. Entendeu? Percebe a diferença entre conseguir acompanhar o vídeo e conseguir penetrar mais no que está acontecendo no vídeo, de entender as nuances do que está acontecendo em cada uma dos assuntos discutidos. Então, o que eu percebo é que ou a impressão que eu tenho, eu posso estar enganado, mas a impressão que eu tenho é que vocês assistem aos vídeos de uma forma mais superficial. Acompanham, assistem o vídeo inteiro, mas não tentam se apropriar daquilo, ou seja, não tomam nota, não procuram entender o porquê das coisas, o X da questão, a essência do assunto. Porque quando a gente busca mergulhar mais a fundo,
as dúvidas aparecem. Enquanto a gente está na superfície, a gente não tem dúvida. Então, o que eu gostaria de propor para vocês é que a gente, de fato, fizesse uma, uma leitura, na verdade, né, assistir aos vídeos de uma forma mais intensa, mais densa, mais profunda, certo? Buscando as dúvidas, porque eu acho muito difícil, assim, são pouquíssimas as pessoas que, ao assistir um vídeo de cálculo pela primeira vez, não tô desdenhando da inteligência de ninguém, não, tá? Mas é que, assim, quando a gente assiste um vídeo de cálculo pela primeira vez, dificilmente a gente entende tudo, assim, a ponto de não ter dúvida, entendeu? Quando a gente não tem nenhuma dúvida sobre o que está acontecendo, é mais provável que a gente não tenha entendido nada, ao invés de ter entendido tudo. Percebem a diferença do que eu estou dizendo? Faz sentido isso que eu estou falando para vocês? Faz sim, professor. Tudo bem, bem? Pessoal. Então, qual é a minha proposta inicial? E vejam bem, eu gostaria muito que vocês fossem bastante honestos e bastante sinceros para que a gente, ao longo do semestre, pudesse ir fazendo ajustes naquilo que, naquilo que não está funcionando, tá? Fala, Alessandra. Bom dia, professor. Bom dia. Então, uma coisa que eu sinto, pelo menos, é que aquele lance, né, de vida. A gente assiste alguma coisa, acha que entendeu ali na hora, porque os videozinhos, eles são bons, assim, de fato, fica bem, bem didático. Eu acho que o senhor manda bem no vídeo, mas eu não sei se seria viável, se seria legal, se as pessoas concordariam com isso, mas seria possível você propor uns exercícios sem cobrar nota, assim, só por uma questão visual, às vezes, só para entender a dinâmica, cada um sozinho, e talvez isso ajude a levantar dúvida, porque eu vou falar uma coisa pessoal também, eu não sei se as pessoas concordam, mas eu sinto muito mais dificuldade na hora de fazer, de fato, o exercício, mas quando eu vou fazer, de fato, o exercício, ele meio que vale uma nota que pode me prejudicar e eu nem tive a oportunidade de ter algum exercício mais aprofundado, algum que você vai cobrar, de fato, não os primeiros básicos que aparecem até no livro, porque os livros, eles têm uns exercícios resolvidos e eles são muito bons, mas às vezes é muito mais básico do que propriamente a lista, sabe? Eu não sei se eu concordo exatamente com tudo isso. Eu entendo o que você está falando. Eu acho que, bom, a dinâmica que a gente fazia na aula, salvo algum engano, mas eu acho que eu entendi o que você está dizendo. A dinâmica que a gente fazia na aula era na aula de discussão do exercício, a gente resolvia um exercício juntos, certo? Assim, no sentido de que, efetivamente, eu acabava fazendo o exercício, porque, de um modo geral, quando eu deixava o exercício para vocês fazerem por um tempo, pouquíssimos faziam, ou pouquíssimos sequer começavam ou tentavam começar o exercício. Mas, em geral, a ideia era ter um primeiro contato com a matéria pelo vídeo, depois a gente conversar sobre a matéria já junto com um exercício, a gente fazendo um exercício sobre aquela matéria e aprofundar isso na lista, né? Agora, a lista que eu mando para vocês fazerem, eu peço para fazer
um, dois, três exercícios para entregar, mas o documento que vai lá tem 50. Quer dizer, o problema é que, além daqueles três que precisam ser entregues, espera-se que o aluno faça outros muitos, justamente para poder ter surgirem essas dificuldades, né? E eu acho que o fato da lista valer nota ou não valer nota não pode, como é que eu posso? Não pode interferir no aprendizado, né? Não sei se isso, quer dizer, é uma visão que eu tenho. Não sei se isso deveria interferir no fato de que só porque ela vale nota eu tenho mais dificuldade para fazer a lista ou não. Não sei se foi isso, eu entendi bem isso. Não, é no sentido de. Eu acho que as aulas que eu mais entendi. Eu também parei de assistir um pouco as aulas porque eu não estava entendendo mais nada, sinceramente. É, isso aconteceu. Foi meio progressivo, assim, foi virando uma bola de neve. Mas eu acho que as aulas que eu assisti, assim, que foram mais efetivas de aprendizado, foram mesmo aquelas que o senhor resolveu mesmo o exercício. Não só da questão, porque pelo menos eu acho que as minhas dúvidas, elas surgem muito mais na questão da prática mesmo. Mas todo mundo é assim. Então, mas é justamente isso. Porque pelo que eu tinha entendido, eu posso ter entendido também errado o que o senhor disse, mas essa questão de assistir o vídeo e surgir uma dúvida, isso é uma coisa que eu não consegui desenvolver, assim, eu não sei se é porque, pelo menos comparado com o pessoal de física e de matemática, as nossas aulas de cálculos, elas são bem mais simples, sabe? Assim, não tem a parte de ter que saber de onde veio aquilo, sabe? Tem que fazer o desenvolvimento do até pré-cálculo, sabe? Você não vai descobrir quanto que é a área daquilo, você tem que descobrir como que você faz para calcular a área daquilo, sabe? Então, acho que esse tipo de raciocínio, assim, que talvez as exatas elas têm, eu não consigo, eu não consegui obter ainda isso, mas é uma coisa muito pessoal que eu digo. Não sei se eu acompanhei esse raciocínio, mas enfim. Desculpa. Não, a falha está em mim. Bom, enfim. Às vezes a gente acaba descobrindo algumas coisas que nos assustam, né? Por exemplo, quando a gente tem dificuldade em alguma matéria, bom, pelo menos eu, quando eu tinha dificuldade em alguma matéria, o que eu fazia era me esforçar mais e não parar de assisti-la, né? Acho que o remédio que vocês estão usando para as doenças está meio equivocado, né? Deixar de acompanhar, deixar de fazer, não acho que seja o melhor caminho. Não acho que seja o caminho com resultados mais positivos. Bom, enfim. Efetivamente, o que eu gostaria de propor para vocês é o seguinte: nas nossas aulas, a dinâmica vai ser basicamente a mesma, assim, a menos que alguém possa me apresentar alguma outra dinâmica melhor, eu confesso que eu ainda não consegui achar uma que seja melhor que essa. Essa é a ideal? Não, a ideal é estarmos todos numa sala de aula. Mas eu acho que ter o acesso ao conteúdo antes da nossa aula ainda é uma prática interessante que, inclusive, eu já adotava nas aulas presenciais. Os meus alunos já assistiam aula, assistiam vídeos antes da gente fazer a aula presencial. Se alguém tiver alguma proposta de dinâmica diferente, eu sou o primeiro a ouvir e gostaria muito de escutá-los para a gente, de fato, tentar fazer alguma coisa que possa trazer benefícios para vocês, tá? Então, se alguém tiver
alguma sugestão, pode me interromper a qualquer momento. Enquanto... Professor, Sim, então, tipo, vai ser. Como são 2 aulas agora, vão ser tipo uma aula a gente resolve exercício e outra a gente corrige a lista? Ou não? basicamente. Ah, beleza. Basicamente isso. Fala, Isa. Ela. Alguém levantou a mão aí. Baixou? Eu acho que eu saí e entrei pelo computador, daí deu barulhinho. Entendi. Bom, a minha intenção é a seguinte: deixar um vídeo para vocês assistirem para aula, para a primeira aula do assunto. E nessa primeira aula, no primeiro momento, eu quero dividir a sala em pequenos grupos para que vocês, em pequenos grupos, conversem sobre o assunto, para que vocês possam, entre vocês, debater o que vocês entenderam sobre aquele tema, no sentido de ter um pouco mais de responsabilidades e de protagonismo, no sentido de ter mais proatividade, de ter essa conversa entre vocês. Pelo menos por uns 15 ou 20 minutos iniciais da aula, a minha ideia é que a gente faça esse debate. Esse debate pode, inclusive, eu acho até que, usando um pouco do que a Alessandra falou, ele pode ser feito já em cima de um exercício. Ou seja, a gente pode propor um primeiro exercício para que vocês tentem resolver em pequenos grupos e dentro disso, para que nesse processo as dúvidas possam surgir. E aí depois a gente reúne todo mundo para ver como é que foi essa primeira conversa. O que vocês acham dessa ideia? Eu acho bacana essa ideia de, tipo, né, reunir em grupo e tal, e ter protagonismo, e eu gosto da ideia. Mas, assim, só uma opinião minha, assim, né, pincelando e tal. Eu gosto muito quando, não sei se você, assim, você vai falar que talvez a gente não interage tanto, mas eu aproveito muito desses momentos quando você resolve exercício com a gente, entendeu? E daí eu sei que depois que sair dessa reunião em grupo, a gente vai voltar aqui pra sala e pra resolver together e tal. Mas eu gosto da ideia. Mas eu queria reforçar também que eu gosto muito da ideia quando você resolve. Porque às vezes faz uma pergunta e às vezes eu fico em dúvida se eu respondo ou não, porque às vezes nem eu tenho certeza. Aí eu fico aquela, vou falar coisa errada, não sei o quê. Eu fico reflexiva. Sim. Mas só reforçando que eu gosto desses momentos. Maravilha. Então, a ideia... Fala, Isabela. Então, professor, eu vou concordar com a Ingrid e, tipo, às vezes esses pequenos grupos, eu não sei se eles funcionam muito, A gente não porque... tentou ainda, né? Não, a gente tentou no cálculo 2, né? Um ou Não, dois. não sei se dessa forma que eu estou pensando agora, mas vamos lá, diga lá, desculpa te interromper, pode falar. Ah, não, então eu tô pensando lá quando a gente fez, tipo, porque às vezes, dependendo do grupo, a pessoa não fala, aí não tem como conversar, entendeu? Sim. Então, justamente a ideia de trazer pequenos grupos é justamente forçar as pessoas a ter um pouquinho mais de proatividade, né? Não dá para passar pela universidade para se formar engenheiro sem ainda mais num processo de pandemia, ficar escondido atrás de uma câmera, né? Fechada, com o microfone fechado. Enfim, a gente precisa estimular esse protagonismo.
Rebeca Messias, seja bem-vinda. Obrigada, bom dia. Quem é você? Eu te conheço? Conhece. Terceira vez que eu tô fazendo a matéria, professor. Eita, é a Rebeca? Aquela Isso. a antiga? Eu não lembrava que você era a Rebeca Messias, então eu te conheço. Seja bem-vindo. Você chegou agora? Ai, desculpa que eu coloquei o celular pra despertar. É 7h40, e aí eu acordei, e aí quando eu vi, era agora. Aí eu entrei agora, desculpa. Chegou na hora. Começou bem também. Estamos bem. Estamos bem. Vamos lá. Então, gente, ó. Eu gostaria de. Assim, a ideia é que a gente possa. Eu não consigo fazer essas coisas sem escrever, então deixa eu dividir com vocês aqui minha tela, para ver se a gente. Vocês estão vendo já meu. Sim. Sim, professor. Tá. Então, ó, como é que eu estou pensando no nosso dia a dia? A ideia é que vocês assistam alguns vídeos antes da aula, certo? Aí, na primeira aula, a gente tenha. Eu estou pensando, esses tempos a gente vai ajustando, mas eu estou pensando que os 30 primeiros minutos sejam em pequenos grupos, certo? Acredito que em grupos de 4 ou 5 pessoas no máximo. E esses grupos, num primeiro momento, eu pensei, até por uma questão de exercitar mesmo, que esses grupos sejam sempre aleatórios. Ou seja, cada aula você vai fazer aula com alguém diferente. Ao final desses 30 minutos, eu gostaria de ouvir de cada grupo comentários sobre o que foi tratado nesses 30 minutos. Por exemplo, sobre dúvidas. Então, a ideia é que a gente coloque aqui um exercício para ser resolvido e vocês consigam, à medida em que vão resolvendo esse exercício e debatendo a teoria que é preciso para resolver esse exercício, levantem dúvidas. Então, como vocês vão ter pequenos grupos, cada membro do grupo vai ter um papel específico, certo? Essa é a minha proposta, que a gente tenha alguns papéis específicos. Um, que é quem vai controlar o tempo, o que não significa que ele só vai controlar o tempo e não tem que prestar atenção no que está acontecendo, né? Ele tem que prestar atenção no desenvolvimento da resolução do exercício, mas ele tem que ir controlando o tempo. Um aluno vai ficar como sendo o relator, ou seja, esse cara é que vai fazer os comentários aqui, certo? E alguém vai coordenar a resolução do exercício, ou seja, que vai assumir a frente de tentar escrever a resolução, ou pelo menos comentar. Lógico que vocês, nem todo mundo teria condições de ter uma lousa para ficar escrevendo para todo mundo ver,
seria legal, mas não é necessário. Mas, pelo menos, alguém teria que assumir o protagonismo de dar início à resolução. Claro que todo mundo deveria também fazer a resolução, né, ali consigo, mas pelo menos essas 3 pessoas vão existir dentro do grupo, né? E é óbvio que eu espero que todo mundo passe por todas essas funções à medida em que o curso vai avançando, né? A minha ideia é preparar uma forma de organizar isso para que vocês possam me informar todos os dias quem está fazendo qual papel, para que a gente possa ter esse controle. O controle no sentido de, não de querer saber, mas de poder ajudar e entender quem são as pessoas que estão assumindo, de fato, esses papéis de protagonismo. Bom, ao término desses 30 minutos, a gente vai... Essa parte de comentários, né, do grupo, eu acredito que a gente deva usar mais uns 30 minutos de aula para fazer isso, que seria... cada grupo vai dizer rapidamente se conseguiu avançar no exercício, quais foram as dúvidas que surgiram, se entendeu, se não entendeu, enfim. É uma forma, se vocês prestarem atenção, é uma forma de forçar, entre aspas, esse diálogo, entendeu? Para que vocês, de fato, se destravem, se apresentem e tragam essas problemáticas para a gente discutir em aula. Depois desse então, isso, na verdade, isso aqui é aqui. Então, os primeiros 30 minutos são reuniões em pequenos grupos, os próximos 30 minutos seriam já todo mundo na sala, cada grupo vai apresentar as suas dúvidas, ou até mesmo os pontos positivos. A gente conseguiu fazer super rápido, a gente entendeu e a coisa saiu, enfim. E aí viria a parte que a Ingrid falou que gostava, que é a parte justamente da correção desse exercício com todo mundo junto, que seria uma forma de, à medida em que a gente vai desenvolvendo o exercício, a gente possa continuar o debate das dúvidas e sanar as dúvidas que apareceram aqui nessa parte aqui. Essa seria a nossa primeira aula. Eu gostaria de ouvir de vocês o que vocês acham dessa ideia. Por favor. Professor, Sim. eu só recapitulando para ver se eu entendi. Vai ter uma pessoa que vai administrar o tempo e a outra pessoa, esse relator aí, vai fazer o quê mesmo? Esse aqui é o que vai fazer os comentários lá quando a gente voltar para cá. Tá. E a outra pessoa vai ser responsável pela resolução. Responsável no sentido de estimular o grupo a resolver o exercício, entendeu? Não que ele tem que resolver para os outros. Sim, os 3 vão resolver juntos, né? Na verdade, os grupos devem ter até mais do que 3 alunos, porque nós somos acho que quase 40. Entendi. Eu acredito que eu vou dividir a sala talvez em uns 10 grupos, então cada grupo vai ter um pouco mais de alunos do que só esses 3, entendeu? Entendi, professor. Arthur? Então, professor, no caso, essa divisão
é nós mesmos que vamos fazer, Sim, certo? sim. Entendi. Era basicamente isso, eu acho, por enquanto. Isso, a ideia é assim, por exemplo, em cada aula, se o aluno foi relator num grupo, na outra aula, ele vai se propor a coordenar a resolução ou vai coordenar o tempo, e a ideia é que vocês fiquem girando nessas funções, né? No sentido de, eu já coordenei o tempo, eu já fui relator, eu já fiz a resolução, então agora eu espero que alguém faça isso, porque eu já venho fazendo isso nas outras aulas todas. Aí você pega um grupo onde todo mundo já fez de tudo. Ok, alguém vai ter que fazer de novo, entendeu? Mas a ideia é que vocês possam, no começo da aula, já se organizar rapidamente para fazer isso, entendeu? Lígia? Oi, professor. Só para ver se eu entendi. Essa primeira aula que você está se referindo é a primeira aula das 7 às 9h50 ou é a primeira aula que é a nossa aula de terça? É a primeira aula, a partir do momento tem que colocar o vídeo para vocês assistirem. Ah, entendi. Eu tava Entendeu? entendendo outro negócio aqui já. Entendi, eu Não, acho. não. Obrigada. Veja bem, hoje, esta aula de hoje é para a gente entender a disciplina. Então, hoje eu devo colocar vídeo para vocês. Então, essa primeira aula que eu estou falando aqui é de um total de 2 aulas. A gente vai ter uma primeira aula Entendi. e uma segunda aula. Então, porque eu tava em dúvida em relação ao tempo, porque vamos supor que fosse, né, das 7h50, né, até Não, as eu chamo de aula a aula do dia. Hoje a Ah, gente sim, certo. senão fica muito confuso, né? Não é por hora, mas por aula, por dia. Então, isso aqui é um dia, primeiro Perfeito. dia. Entendi, então, assim, eu acho que ficou bom. E eu achei legal que são 3 pessoas, assim, fixas, porque vamos supor que seja um grupo de 5. A gente nunca sabe se alguém vai faltar, vai atrasar, vai perder a hora, assim. Na verdade, A gente espera que não, né? não, então, mas esses grupos, eles vão ser divididos com os alunos que estão na aula no dia, Ah, tá, entendi. Então esquece que eu entendeu? tô falando isso aí. Agora fez sentido e tá bom. Esse grupo não é fixo. A ideia é que ele não seja fixo. Mas, como tudo, eu estou deixando para vocês a abertura de que vocês podem dizer, professor, não está funcionando assim. Seria melhor a gente fazer algum ajuste. A gente tenta fazer um ajuste. Ajustou, continua não funcionando. A gente tenta fazer um outro ajuste. Então, essa nossa conversa, esse nosso diálogo precisa ser constante, entendeu? Mas a ideia é que esse grupo seja formado com as pessoas que estão na aula naquele dia. Diga, Ingrid. Eu ia falar justamente disso, de ser aleatório ou não. Eu não vou, tipo, falar assim, eu gosto ou não, porque eu também nunca fiz, né? Então pode ser que eu faça e eu goste, eu me dê bem. Mas só um feedback do que a gente fez no cálculo 2, que até a Isa tinha comentado, que eu gostei bastante de fazer com pessoas que eu já conhecia. Sim. Que parece que o debate até flui e levando em consideração o tempo, né? Que a gente, né, meia hora, apesar de parecer muito tempo, na hora não é tanto assim. Não é tanto. Então, assim, eu gosto da ideia também de fazer com pessoas que eu já conheço, porque o papo flui, assim, e dá pra ir resolvendo, assim, com mais fluidez. Mas isso é um comentário. Nunca fiz com pessoas, assim, diferentes, assim, com tanta regularidade, igual você está propondo. Então pode ser que eu goste, né? Não vou ser contra. É só um comentário mesmo. Não, mas acho ótimo. E sim, eu concordo com você. Quando a gente faz, se a gente já fecha o grupinho das pessoas que eu já estou acostumado a estudar, e eu coloco isso, eu sei que vai funcionar mais rápido. Mas então, se eu sei que vai funcionar mais rápido, por que eu estou propondo dessa forma? Então, existe uma razão pela qual eu estou propondo fazer isso dessa maneira. Eu quero explicar para vocês agora e quero contar com vocês para a gente tentar fazer isso dar certo. Por que grupos aleatórios com pessoas que não necessariamente eu tenho mais afinidade ou mais proximidade? É justamente para desenvolver na gente essa capacidade de rapidamente conseguir dialogar com pessoas que eu não conheço, com pessoas com as quais eu ainda não tenho muita afinidade, ou que eu
não me relaciono muito bem, no sentido de não tenho uma relação muito próxima. Por que isso? Porque essa é uma característica que é exigida de um engenheiro ambiental. Tá? Via de regra, o engenheiro ambiental, no mercado de trabalho, ele acaba sempre trabalhando, coordenando equipes muito grandes, multidisciplinares, no sentido de pessoas de várias formações diferentes, que às vezes não são nem do lugar onde você trabalha, e que você vai precisar dialogar com essas pessoas para resolver um problema ambiental. Então, o que eu estou trazendo para vocês é a oportunidade de fazer isso num ambiente controlado. Quer queira ou não, todo mundo que está dentro da sala de aula é colega de universidade. É lógico que eu sei, ninguém precisa me falar, que a gente tem as pessoas que a gente gosta mais, tem aquelas pessoas que a gente gosta menos, e também tem aqueles que a gente não gosta. Eu sei disso, né? Eu também fui aluno, eu também tenho os meus amigos e os meus detestáveis, né? A gente detesta aquela pessoa. Mas a gente, às vezes, tem que conviver com pessoas que a gente não gosta. Pode. Entendeu? Faz sentido isso para vocês? Propor isso? Não, fez sim, Zé, fez total sentido. Eu só falei mesmo pela questão da dinâmica, assim, mas concordo contemplado com o que você falou, fez todo sentido, sim. Eu espero que faça sentido para todos, né? Então, percebam que... Fala, Alessandra. Professor, uma dúvida. Você vai realizar a correção do questionário? Vai ter questionário, assim, antes dessa aula quer dizer, desses 30 minutos iniciais aí? Vai haver? O questionário eu também vou fazer, e eu estou deixando ele para o final. Eu prefiro talvez deixar ele mais para o final da aula, porque se não der tempo, aí depois qualquer coisa eu tento gravar um vídeo para explicar as coisas, enfim, ou resolve na segunda aula. Eu estava pensando em priorizar esse início primeiro e deixar o questionário para o final. O que você acha? O que vocês acham? Alô? Acho ok. Acho ok também, professor. Aí qualquer coisa, se a gente sentir que não tá funcionando, a gente já pode comentar com o senhor. Tipo, depois de alguma semana de aula, falar, professor, acho que eu preferia antes e tal. Mas por enquanto tá ok. A gente pode tentar pelo menos duas, né? Se não der certo nas duas, a gente muda tudo, né? A gente pode mudar tudo, inclusive, tá? E aqui depois, no final, a correção do questionário. Bom, aí... dessa vez, né, como a gente está com duas aulas na semana, não vamos fazer aquela loucura que foi semestre passado, na segunda aula seria já a correção da lista de exercícios. Porém, aqui a gente tem uma questão que não temos muito tempo entre uma aula e outra, né? Na verdade, nunca tem, né? Porque sempre vai ser 2, 3 dias de diferença de uma aula para outra. Tá? Mas a ideia é que a gente faça essa correção da lista e, se houver necessidade, a gente retoma alguns temas. Diga, Ingrid. Eu tenho uma sugestão, mas enfim, vou falar aqui. Tipo, quando você mandar o vídeo pra gente assistir, normalmente você manda o vídeo, junto do questionário, né, pra gente poder responder e tal. Eu ia perguntar se seria possível mandar junto também a lista. Porque aí, a gente assistindo o vídeo, já tendo a lista, a gente vai tendo uma aula contigo pra gente poder tirar alguma dúvida, assim, caso a gente tiver referente, não sei,
que antes a gente fazia isso, às vezes tinha plantão, a gente perguntava para você e tal, mas aí tendo essa antecedência, assim, fica mais fácil para desenvolver, entendeu? Tá. Acho que isso é possível, já mandar a lista junto. Acho que não é difícil, não. Já deixar a lista já aqui. Acho que é tranquilo. Acho até que vale a pena, né? Porque vocês ficam com mais tempo. Não, tranquilo. Ótimo. Mais alguma observação? Observem que a ideia de fazer essa nova dinâmica. Vejam só, eu vou parar a apresentação aqui por um momento. Quero dar uma olhada aqui. Nós estamos em 38 pessoas na sala, contando comigo, certo? Eu tenho falado, feito perguntas, proposto o debate, o diálogo, e até agora, já são 9h15, eu conto nos dedos de uma mão o número de pessoas que se manifestou. Percebem que a gente realmente precisa estimular essa manifestação de vocês, que ela é muito, muito, muito baixa, de um modo geral? Vocês concordam comigo ou não? Concordo, Pro. A pessoa que concorda é uma das que eu contei nas mãos, que se manifestou até agora. Percebe? A própria Eu resposta. também café, tô falante hoje, professor. Foi mal. Ótimo, acho, pelo menos, Tô roubando o tempo dos outros. pelo menos essas 5 pessoas não me deixam aqui falando sozinho, né? Mas percebam que a ideia é que a gente possa ter um espaço de fala mais democrático, no sentido de ter mais gente falando, entenderam? Então, eu gostaria muito que vocês entendessem essa mudança, ainda que sutil, de dinâmica, no sentido de vou fazer um esforço para poder contribuir com o andamento da disciplina, entendeu? Pode ser? Sim, professor. Tá, pelo menos mais uma que não me deixa falando sozinho. Eu gostaria de fazer algumas enquetes com vocês, porque talvez pela enquete a gente consiga ter como eu vou dizer, uma participação um pouco mais efetiva, pode ser? Professor, posso Sim. fazer uma perguntinha antes? Oi, fala. Então, a nossa dinâmica desse semestre vai ser basicamente nas nossas provas e essa de aula que você falou, e os questionários. Então, não tem Classroom, desculpa, não tem Khan Academy e nem... O que mais que a gente usava? Enfim, vai ser só isso por enquanto, né? Então, o Khan Academy tem todo o material de cálculo 4 em vídeo, e são ótimos, eles são excelentes, só que o Khan Academy não tem exercício, ou pelo menos não tinha até o semestre passado, da parte de integrais múltiplas. E da segunda parte, que são as integrais de linha. Ele tem bastante conteúdo, mas não tem muito exercício. Então, assim, eu acho que vocês, enquanto protagonistas, que eu espero que vocês se tornem,
que vocês busquem mais informações do que apenas os videozinhos rápidos que eu estou tentando propor, que eu estou tentando produzir ao longo da disciplina. Então, eu acho que o Khan Academy, por exemplo, é uma fonte segura e muito boa de buscar informação sobre as matérias, sobre os assuntos que nós vamos tratar aqui. Mas, para efeito de avaliação, não vai fazer parte. Ah, tá certo, então. Obrigada, Pro. Pode fazer as enquetes. Professor. O Oi? Alessandro levantou a mão primeiro, eu acho. Não, pode falar, Isa, tranquilo. Beleza. Os Oi. métodos de avaliação, professor, você vai passar ainda? Ou não? Eu vou fazer hoje ainda. Beleza. Alguém escreveu alguma coisa aí, mas eu estava digitando aqui. O que foi? Que eu estou no meio de uma enquete. A Ana Clara perguntou, professor, se você sabe como que pesquisa no Khan Academy esses videozinhos de cálculo 4, porque ela digita e nem aparece nada. Então, não adianta procurar cálculo 4, porque essa divisão de cálculo 1, 2, 3 e 4, cada universidade divide de um jeito. Procure pelos assuntos. Então, assim, integral dupla, os temas que a gente for abordando, você vai procurando pelos assuntos, entendeu? Aí vai ser mais fácil de achar. O professor. Sim. Uma coisa que eu fiquei um pouco em dúvida. Então, as listas praticamente vai ficar para terça, que seria a segunda aula, né? Em tese, sim. Mas pode acontecer de ter uma inversão dessa dinâmica, ou por causa de feriado, ou porque a gente tem algum empecilho, algum problema de alguma aula, então isso pode inverter, entendeu? Por isso que eu não coloquei terça e sexta, para não ficar muito preso ao dia da semana. Ah, beleza. É que no outro semestre, né, pelo menos eu percebi que deixar a lista pro meio de semana, que a gente fazia você passava a terça e fazia na sexta, né? Sim, sim. Aí ficava um pouco mais corrido fazer a lista durante a semana. Acho que, pelo menos foi o que eu achei. Fazer final de semana é mais Entendi. tranquilo. Não lembro quem foi, acho que foi o Raoni o Raoni que reclamou dos questionários do fim de semana, mas se alguém ainda não entendeu, estando já no quarto semestre de faculdade ou mais adiante, que durante o período de faculdade você não tem fim de semana livre, você está em outro mundo, porque o fim de semana foi feito para estudar. Se alguém não entendeu isso ainda, eu tenho uma enorme tristeza de explicar para você que você está muito, muito fora de contexto, porque a universidade, ela espera isso. Ah, mas eu não tenho nenhum descanso? Tem. É coisa de à noitezinha do sábado você vai descansar um pouco, porque, cara, é só esse período que você tem. E nas férias você descansa, mas durante o período de faculdade, o fim de semana não é fim de semana para fazer outra coisa que não seja estudar. Não numa universidade como a Unesp. Se você quer um fim de semana para ficar à toa, eu acho que você precisava procurar outra universidade, porque a Unesp não foi feita para isso, não. Tem umas universidades que começam com U, termina com P também, mas o meio é diferente, entendeu? Essas aí, maravilha. Putz, lá você não precisa estudar nem durante a semana, tá? Mas se quiser ser de fato um profissional diferenciado e tal, acho que o seu fim de semana, durante o período letivo, ele foi feito para estudar, né? Independente de qual disciplina, porque todos nós, professores, esperamos que você se dedique ao máximo em todas as disciplinas. Beleza? Então, eu também acho, Alessandro, que nessa dinâmica de sexta e terça, deve ser melhor para resolver os exercícios, mas pode ser que em algum momento isso se inverta, entendeu? Pode ser. Ah, sim, tranquilo, professor. Eu fiz uma primeira enquete para vocês.
Eu gostaria que vocês respondessem rapidinho aí. De preferência com muita sinceridade, tá bom? Enquanto isso, deixa eu passar vocês para o lado de cá. Deixa eu pegar uma outra. Vocês precisam ser mais honestos, hein? 27 votos até agora, 29. Quantos eu falei que nós estamos? 37, seriam 36. Temos 30 votos. Tem gente que nem votar não vota. Pela Santa Bárbara. Tá vendo, gente, como é difícil? Nós estamos em 30. Gente, no celular, como é que faz para resolver mesmo isso? Quem pode ajudar aí? A Débora? Amiga, vai nos três pontinhos no cantinho da sua tela e tem o mensagens na chamada. Não, mensagem na chamada não. No. Oh, meu Deus, peraí. Nas configurações? É Não, atividade. também não é. Atividades. É lá em cima, então. No nome do... Oh, no nome que vai na agenda. Conseguiu achar? Bom, 34 de 37. Não. Amiga, ali em cima, ó. Tem aula de cálculo 4. Aí tem uma setinha apontando pro lado. Aí tem informação, pessoas, informações e atividades, tá? Nos atividades. Aí tem lá enquete. Ah, então você não deve ter atualizado, amiga. Porque o meu ficava assim também. Então tá, Débora, depois você. Vamos lá. Fora a Débora que se manifestou, tem mais dois que sequer se manifestam, né? Pelo menos um. Vamos lá. Eu vou fazer uma outra enquete aqui. Eu queria saber o seguinte. Vou usar termos bastante politicamente corretos para fazer uma pergunta clássica, que eu gostaria muito que vocês respondessem com o máximo de sinceridade possível, tá?
Vamos lá. Vamos ver o quanto vocês são capazes de. Se não entenderam uma pergunta, me falem que eu falo ela mais às claras. Para quem nunca teve aula comigo, pode fazer uso de outras disciplinas para responder isso. Vamos lá, 23 votos até agora. Então, 9h30, ainda tenho que falar sobre o processo de avaliação, hein? 26. Mentira que ninguém. 29, 30. Vamos lá. 34. Mais alguém? Será que pelo menos 34 no outro também, né? Então acho que não vai ser mais do que isso, não. Ó, eu fiz essa pergunta, e eu vou fazer uma outra pergunta agora, antes de comentar por que que eu fiz essa pergunta. Então, ó, mais uma enquete. Essa é mais rápida. Agora não é sobre você, tá? Presta bem atenção no contexto. Vamos lá. 20 votos. Sim, todas as provas.
33. Nossa, em nenhuma das enquetes eu vou ter todo mundo votando. Tudo bem que a Débora não está conseguindo, mas será que tem mais alguém que não está conseguindo? Vamos lá. A última, prometo que é a última. Eu tinha perguntado aqui, nessa terceira enquete, se você conhece alguém que fez uso de informações ilegais em todas as provas. Então, agora eu vou fazer uma continuação daquela pergunta, mudando o contexto. Não mais em todas, mas em pelo menos algum. Muda o contexto, certo? Eu esperava um resultado. Eu espero que o resultado seja diferente do anterior. Será que vai ser? 20 votos até agora. Nossa. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Se eu colocar aqui para mostrar os resultados, vocês conseguem ver os resultados? Sim. Então, eu estou com 27 votos nessa última enquete. Vamos lá, gente. Chegar pelo menos nos 34 das outras 30. 31. 32. Por que demora? 33. Mais um. Mais um. Quem está com preguiça aí? Nossa Senhora. 30, eu estou com 33 votos. Eu quero mais um. Quem não votou ainda? Vota aí. Nossa Senhora. Ô, preguiça. Muito bem. Vocês estão me vendo? Então, né? Por que eu voltei nesse assunto? A questão das colas, falando no português mais claro, é lógico que ela permeia a universidade desde sempre. Não é um negócio que chegou com a pandemia. Eu já tentava fazer um trabalho junto com as minhas turmas antes da pandemia sobre essa questão ética da forma como os alunos respondem ou resolvem as provas. Eu parto do princípio de que ao aluno usar de subterfúgios para fazer a prova, efetivamente, e isso é um fato, ele não está enganando o docente, ele se engana, certo? E engana o sistema e acaba até tendo alguns benefícios iniciais por conta desse processo. Efetivamente, qualquer pessoa que faz qualquer coisa errada para enganar o sistema, seja que sistema for e aonde for, ele vai obter algum benefício no primeiro momento. O que eu gostaria que vocês parassem para pensar é o quanto
tempo, ou por quanto tempo eu vou me beneficiar com esse tipo de atitude, entendeu? Porque em algum momento a casa vai cair, né? Ah, seja hoje, seja amanhã, ou seja daqui a muito tempo. E o que eu realmente tenho insistido com vocês, e infelizmente para alguns não tem surtido efeito, a pessoa continua não dando a menor bola para o que eu estou falando, e eu acho simplesmente lamentável, é que uma hora a fatura vai chegar. E não é questão de ficar rogando praga, não, é questão de fato, né? Porque a pessoa tira notaça na faculdade à base de cola, ele fica com um baita de um currículo, com um CR absurdo, ele corre o risco de um dia ser contratado por alguma empresa com base na nota que ele tirou. E aí, quando ele chega lá, ele mostra que ele não é nada daquilo. No mínimo, o cara vai ter essa vergonha de mostrar que ele de fato não é aquilo que ele aparenta, né? E corre, inclusive, o risco de ser mandado embora por não atender a- ao que se esperava dele, né? Mas mais sério do que isso está efetivamente na questão ética, né? Daquilo que é certo, de fazer o que é certo, independente de quem esteja vendo o que você está fazendo ou não. Ah, e, e no cálculo, às vezes é difícil a gente identificar erros, né? E às vezes a gente erra. Inclusive, teve aquele episódio daqueles 2 décimos que eu te contei de um monte de gente, e que na verdade todo mundo copiou igual, estava no meu material, alguma coisa assim e tal. Mas também eram 2 décimos, e que eu acho que eu desconsiderei depois na nota de todo mundo. Acho. Mas muitas vezes fica muito evidente a cópia, porque a cópia acontece numa resolução que está errada, né? E duas pessoas errarem a mesma resolução, escrevendo do mesmo jeito, o mesmo erro, em matemática é muito difícil isso acontecer. Então, eu coloquei essas enquetes hoje para vocês pararem para pensar um pouquinho. É a nossa última chance enquanto parceiros em disciplina, de você entender esse processo e entender o seu papel na universidade e o seu papel mediante os colegas, a sociedade e quem paga para você estudar e tal. O que se espera é que a gente, pelo menos, faça jus à oportunidade que o Estado nos oferece, né? E que leve a sério a formação que lhe está sendo oferecida. Infelizmente, eu tenho acompanhado com o trabalho da Sandra, e dela com a Janaína. Não sei se alguém aqui já teve a oportunidade de conversar com a dupla dinâmica lá, mas elas estão fazendo um trabalho incrível, né, de orientar melhor os alunos no sentido de aproveitar e entender o papel nosso enquanto universidade pública, né? Ainda mais num momento como esse, onde a gente recebe duras críticas de, de lugares onde não, na verdade, deveriam vir esse tipo de crítica, né? Enfim, pensa aí, a ideia de colocá-los para responder essa enquete é mais no sentido de concretizar algumas, ah, algumas mensagens que às vezes a gente não consegue passar de forma mais efetiva, tá? Enfim, não se enganem, tá?
porque enganar o professor é fácil, mas se enganar é muito triste, é muito, muito triste, deprimente, tá? Pensem nisso. Ah, vamos lá. Eu vou compartilhar de novo a tela com vocês. Vocês estão vendo aqui a tela já de novo, não? Estamos sim. Maravilha. Bom, para quem nunca fez aula comigo, é só a menina que veio de São José dos Campos e a da Meca ou não? Tem mais alguém? Professor, eu acho que tem mais um colega meu que também vai fazer cálculo, mas acho que hoje ele não veio. Quem que é, cidadão? É o João. João? Uhum. Tá. Já começou, ele começou melhor que os outros ainda, porque eu nem vi ele ver. Maravilha. Bom, seguinte, gente, ó, o que vocês acham dessa proposta? No processo de avaliação, a gente colocar o questionário, a lista de exercícios, os dois trabalhos referentes às provas, e eu gostaria de propor de novo um trabalho final, só que dessa vez melhor organizado, para a gente fazer alguma coisa mais aplicada mesmo, mais bacana. O que vocês acham? Acho ok. Se o último trabalho for Se ele for melhor melhor que o organizado, outro, tá bom. é, eu prometo me esforçar, Manuel. É, alguma outra? Fala, Isadora. O trabalho seria a mesma temática do passado? A ideia do trabalho final é que a gente faça alguma coisa mais aplicada. A ideia é tentar, ao longo do semestre, trazer. É porque, assim, no cálculo 4 a gente fala de integrais múltiplas, e depois a gente fala sobre as integrais de linha, onde a gente vê fluxo, escoamento e tal. Então, assim, a princípio, esse cálculo ele tem uma chance maior de trazer aplicações mais práticas. Por isso que a ideia é fazer um trabalho semelhante ao do semestre passado. Professor, Ai, gente, obrigada. Sim, dá para me ouvir? sim, pode falar. Também tem que ver as datas, porque geralmente o trabalho da P2 ele vem pro final, e esse também seria no final, então. Então, a ideia é justamente fazer com que esse trabalho aconteça ao longo do semestre, para a gente não ter esse desespero lá no final, entendeu? Ó, deixa eu. Professor. Fala. Não, eu disse que entendi. Ah, tá. Ó, algumas datas. Ah, a prova 1 aqui está marcando 1º de outubro. A prova 2, 30 de novembro. Dessa vez, se nada acontecer de errado, uma substitutiva 10 de dezembro. E a recuperação é no período de 16 a 22 do 12.
Aí isso vai ser marcado com quem ficar de recuperação. Ou exame, né, na verdade. Tá? Pode ser essas datas? Pode sim, professor. Professor, aí com base nessas datas, você já tem uma ideia de uma data em mente para esse trabalho final? Então, a minha ideia é que esse trabalho final ele seja entregue até próximo da prova 2. À medida em que a gente for avançando na disciplina, eu, a minha intenção é que a gente vá amadurecendo, é essa palavra que eu estava procurando, amadurecendo a concepção do trabalho, e ao término do primeiro, pelo menos da primeira metade, vocês usem esses assuntos para fazer esse trabalho. Entendeu? E aí, ao longo da segunda metade, a gente vai fazendo isso em concomitância com a disciplina. Mas eu não gostaria de deixar uma data fixa agora, porque isso pode sofrer alterações ao longo do semestre. Faz sentido? Professor, sobre aquele negócio que a gente fez em cálculo 3, sobre as presenças nas aulas síncronas, você vai fazer em cálculo 4 ou não? Então, essa era uma pergunta que eu queria ver com vocês. Porque a ideia da nota nas presenças das aulas síncronas era justamente incentivar, incentivá-los na participação das aulas, né? Isso não, efetivamente, efeito não surtiu, não. Eu esqueci de colocar aqui, eu não sei ainda como, mas eu vou elaborar uma maneira de medir isso aqui, ó. Tá? Lembra quando eu falei lá disso aqui, ó? Essa participação aqui? Então, isso eu vou medir e vai ter uma nota. O que eu gostaria de ver com vocês agora é o que a gente viu nas outras disciplinas, é o peso de cada uma dessas Ixi, mas já está em cima da hora, né? Eu vou fazer o seguinte. Vou fazer um melhor ainda. Eu vou fazer um formulário e vou pedir para vocês responderem o formulário colocando os pesos que vocês acham para cada uma dessas possibilidades, dessas questões de avaliação aqui. Então, quanto deveria valer, sempre em termos de porcentagem, cada uma desses itens, quanto deve valer os trabalhos, quanto deve valer as provas, né? E depois o peso de cada uma das provas. Tá bom? Aí eu mando para vocês, e vocês respondem, e aí eu faço uma média e apresento na sexta. Pode ser? Pode ser sim, professor. Alguém tem alguma sugestão diferente
de avaliação, além dessas? Gostaria de incluir ou de tirar? Professora, eu queria tirar uma dúvida, por favor. Sim, pode falar. As provas têm que valer 50%, pelo menos? Como é que funciona? Só para Ah, sim, esse valor certeza. aqui, com relação aos trabalhos, né? Isso aqui tem que ser maior ou igual a 50%. As provas não podem valer menos que os trabalhos, entendeu? E os Não, tá bom, é trabalhos. só para confirmar, para não ficar errado. Não, isso. Acho que na hora de fazer o formulário, eu explico direitinho, mas isso é norma. Acho que é norma da Unesp. A prova não pode valer menos que os trabalhos. Tá bom? Mais alguma dúvida? Professora, eu tenho uma dúvida mais em relação aos processos de avaliação. Chega a notificação quando você envia vídeo. Esse vídeo que você colocou no YouTube é para a gente assistir para sexta ou não? Sim, eu vou colocar mais 2 ainda, hoje, para sexta-feira. Sexta-feira já começa a nossa primeira aula nesse formato aqui, ó. É porque você fala de notificação por causa do canal, né? Isso. E uma dúvida também, professor, porque geralmente você dá mais, por exemplo, 3 matérias, 3 conteúdos diferentes. Aí esses exercícios, eles iam abranger os 3 ou tipo só um? Como a gente vai fazer agora semanal, eu vou. Cada semana a gente vai tratar de um assunto só, entendeu? Ah, tá. Então os 3 vídeos que você vai colocar até sexta é do mesmo assunto. Ah, entendi. Beleza. Eu só vou separar em pedacinhos, em vídeos menores, só para não ficar um vídeo só muito longo, entendeu? E depois, se você precisar voltar para assistir um pedaço, você pega. Porque efetivamente a gente vai falar de integral dupla. Integração dupla, eu primeiro mostro como é que define e depois eu mostro como calcula. Então, a separação dos vídeos, vocês vão perceber lá que faz algum sentido eles ficarem separados por questões didáticas, talvez. Entendi. Mas é um assunto só. Valeu? Beleza. Tudo certo, então, gente? Eu não lembro Tudo se... certo, pro. Vou indo lá pra aula da professora Sandra, tá? Peraí, deixa eu só ver um Valeu, negócio pro. aqui. Até sexta. Brigadão. Tchau, gente. Até sexta, então. Oi, professor, posso falar com você um pouquinho? Sim. Só não estou te ouvindo, tá cortando a sua fala. Oi, professor, então vou ligar. Tchau, professor. Tchau, Manuela. Tchau, professor. Tchau, professor. Tchau. Boa semana. Pra gente começar direito, Para aquela vocês hora também. da correria. Para vocês também. Valeu. Oi, professor. Tá ouvindo? Sim. Tô ouvindo. Tô. Valeu.